1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Só até aqui no momento, Pai, revela o seu coração a nós, revela a sua vontade, a sua verdade a nós, que nossos olhos espirituais se abram, que os olhos do nosso coração se abram para percebermos, Pai, e entendermos qual é a sua vontade. Amém? Queridos, uma das cartas dentro das epístolas gerais, a carta de Pedro, ela é pouco conhecida das igrejas. Nós falamos tanto, sobre Tiago, sobre Paulo, as cartas paulinas, mas eu tenho, de alguma maneira, um apreço especial pela carta de Pedro, o apóstolo de Cristo, não só pelo fato de Pedro ser o discípulo que conviveu com Jesus, mas pelo fato de conter tamanha revelação, tamanha consistência, exatidão daquilo que é a vida com Cristo, daquilo que é a esperança, a bendita esperança daquilo que há de se manifestar. E o próprio Pedro, ele teve a revelação de quem Cristo era, a revelação de que ele era o enviado de Deus, num tempo em que a religiosidade estava em ascensão, em que os homens esperavam um governo terreno. Naquele tempo, Jesus está preocupado em se revelar para a humanidade, não só como o Senhor daquela época, mas o Senhor de todos os tempos, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real.
E nessa revelação ele está preocupado não só com o que ele estava fazendo, mas se o povo estava entendendo o que ele estava fazendo, se o povo estava entendendo quem de fato ele era. Então chega um episódio que ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, e por aí vai. Ou seja, a sociedade, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, ou seja, a Torá, sabia que estava predito que haveria de vir o Filho de Deus, o ungido do Senhor, que pisaria na terra para remir todas as coisas. E uma parte daquilo que Cristo veio fazer começou a ser feita com a sua primeira vinda, mas a segunda vinda de Cristo é a consumação final das promessas de Deus. Ou seja, tem coisas que estão escritas nas Escrituras que ainda não se cumpriram. Tem coisas que estão escritas sobre Cristo que ainda não se cumpriu, amém? E vai se cumprir quando em Sião se manifestar o Messias. E a Bíblia fala que todo olho o verá, desde o ocidente até o oriente. Ninguém vai ficar desapercebido. Então esse Jesus que quer ser entendido, que quer ser compreendido, vira para os discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Aí dentre eles Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurados sois vós, Simão Barjona, porque não foste carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito. Então o Espírito revela a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E sobre essa revelação Cristo afirma o propósito dessa revelação que é o Filho de Deus. Qual é o propósito do Cristo revelado? Sobre essa pedra, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Qual a revelação? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Sobre essa revelação a igreja vai ser edificada, ou seja, a igreja vai contemplar com os olhos espirituais a pessoa de Cristo. Quando Paulo olha para que os olhos do coração do povo fossem iluminados, que da igreja fossem iluminados, foi para isso. Porque a Bíblia fala em 1 João, ou melhor, no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus. Isso ele diz a respeito de Jesus. Ou seja, Jesus é o Verbo, ou seja, Jesus sempre esteve com Deus. Quando Deus cria, ele cria toda a cosmovisão, todo o cosmo, na verdade, a partir de palavras. Ele diz: haja e ouve. Então ele cria a partir da revelação do Verbo. Quando ele verbaliza, é construído. Então Jesus não nasce em Maria, Jesus já existia, Jesus já estava no trono. Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então Cristo é o Verbo vivo que estava com Deus. E ele vem, se humilha, nasce de uma virgem, se torna homem. Então a revelação desceu a nós. Essa palavra verbo, ela tem uma das suas traduções como hologos. E hologos não é simplesmente a pessoa de Jesus, mas entre aquilo que é ministrado, entre aquilo que é lido, entre aquilo que é falado das Escrituras e aquilo que você entende, nesse meio termo daquilo que eu estou falando aqui e para aquilo que você está compreendendo, existe uma operação que é feita através da pessoa de Cristo.
Amém? Então, quando a palavra é pregada, existe uma operação de Deus acontecendo dentro de você. Existe não só um conjunto de informações que estão chegando dentro da sua mente, mas é como se estivesse sendo impartido uma realidade para dentro do seu espírito. Por isso, muito mais do que informações, nós precisamos de uma impartição do poder de Deus dentro de nós, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Sem esse poder, homem nenhum será salvo. Sem o poder de Deus, homem nenhum compreenderá a obra de Deus. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2 ou 1 ali, entre 2 e 1, que o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus. Ele conhece o coração de Deus. E quem conhece o coração de Deus mais do que o Espírito Santo? Ninguém. Então, pensa comigo, Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. Com isso, o Consolador vem, o Espírito Santo vem. Em Pentecoste, ele desce sobre toda a carne, enchendo lacunas, enchendo homens que estavam vazios com a presença de Deus. E esse Espírito está dentro de mim e dentro de você, trazendo o quê? O conhecimento de Deus. Porque nós não temos a condição de alcançar o conhecimento de Deus, mas o Espírito está operando em nós e Ele conhece de Deus. Por isso que Ele faz você ter acesso em certos momentos a versículos, a certos momentos a verdades que foram ministradas dentro de você para um propósito: a edificação da sua fé. E Pedro, ele está falando aqui de algo muito valioso. Ele fala para um povo que está destinado a passar por provação, mas ele aconselha esse povo a não esmorecer, mas ficar firme, porque o que eles estão prestes a passar vai resultar em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele está falando aqui da segunda vinda do Messias, quando o próprio Jesus vai descer e consumar todas as coisas. Mas até então ele fala, olha, no versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. O que Pedro está falando aqui? Que a fé dessas pessoas, desses irmãos que estão na esperança daquilo que há de vir, porque às vezes nós confundimos, bênção com coisas. Mas a ideia de Deus é que aquele que se aproxima dele, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. E recompensa não são só coisas materiais, mas são dons espirituais, são fortalecimentos espirituais, entendimento que Deus traz, a felicidade que vem de nós estarmos pertencendo, a alegria que vem de nós estarmos pertencendo ao reino de Deus, o gozo, a alegria de estarmos pertencendo ao reino de Deus, os frutos do Espírito, tudo isso são recompensas de quem se aproxima de Deus e crê que Ele é galardoador. Então nós não estamos militando por militar, nós temos que fixar os nossos olhos na recompensa vindoura, ou seja, tem galardão para quem permanecer fiel. Tem recompensa na eternidade para quem frutificar. Tem recompensa. Detalhe, não vai vir da mão do homem, não vai vir da mão do presidente, vai vir de Deus. O próprio Deus vai galardoar os seus filhos. Então nós precisamos fixar nisso. Tudo que nós fazemos, quer seja visto ou não,
está gerando galardão. É como você usa o cartão de crédito, vai gerando pontos, e você pode transformar, por exemplo, em dotes para trocar em alguma coisa, em passagem aérea, até em produtos, né? Então tudo que nós estamos fazendo, Deus está prestes a nos recompensar, tanto no aqui quanto na era vindoura. Então a fé desses irmãos está fixada numa recompensa não apenas presente, mas também futura. Aí Pedro está falando que eles estão permanecendo em fé, porque eles, mesmo não tendo visto Jesus, eles estão amando Jesus. Porque Pedro está falando de alguém que ele viu. Pedro está falando de alguém que sentou ao seu lado, que o repreendeu, que falou com ele. Mas muitos desses irmãos aqui ao qual Pedro destina essa carta, eles não tiveram com Jesus em carne. Eles não andaram com Jesus, eles não viram com Jesus. Me faz lembrar daquele episódio que quando Cristo ressuscita, todo mundo fica sabendo, seus discípulos ficam sabendo, mas tem um discípulo chamado Tomé que ele fala: não, se eu não ver ele, de maneira nenhuma eu vou crer. Se os meus olhos não o ver, eu não vou crer. E Jesus, ele, como alguém que tinha aliança com os seus discípulos, porque Jesus, ele separou 12 para uma missão, para uma obra. Então Jesus fez uma aliança com esses homens. E Jesus, como alguém que tem uma aliança com Tomé, ele aparece: olha, já que você não está crendo, então toque. Naquele momento, Jesus fala: Tomé, porque você viste, você creu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não me viram em carne. O judeu de 33 anos, caminhando pelas ruas de Jerusalém, da Galileia, de Betânia, nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos. E por nós crermos, Jesus fala: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque não viram, mas creram. Então, como nós podemos ter essa certeza de que é esse Jesus que Pedro narra que nós estamos servindo? Como nós podemos ter certeza? Porque Jesus naquela época era um nome comum, era como Manel, né? José, nas épocas antigas. Agora pode ser outro, como Bernardo, Arthur. Jesus era um nome conhecido, um nome popular, não era um nome incomum da época. Então, qual é o Jesus que a igreja, em pleno século 21, está contemplando ou está o servindo? A nossa preocupação como líder é essa, porque existe outro Jesus sendo anunciado por aí. Existe um tipo de Jesus genérico, existe o Jesus da hipergraça, existe o Jesus que não corrige, que não confronta, o Jesus que não cobra nada dos seus discípulos, mas esse Jesus é genérico. Mas também existe um Jesus sem amor, um Jesus que cobra, que encosta na parede, que muitos narram o episódio do chicote, né, virando a mesa dos cambistas, como se Jesus fosse aquilo ali 24 horas, o Jesus da religiosidade, sem piedade alguma, que promove mais ódio no coração dos seus adeptos do que amor e misericórdia, ódio pelos ímpios, por aqueles que não têm uma aliança com Deus, e até por aqueles que estão dentro da igreja,
mas não vivem segundo a Bíblia diz, mas são taxados, são excluídos, são banalizados. Então, que tipo de Jesus em nossa cidade, que é uma cidade altamente religiosa, nós vamos anunciar, nós vamos vivenciar? Porque quando nós vemos pessoas que passaram pela igreja, entre aspas, evangélica, e agora estão retornando para as velhas práticas, estão retornando para as suas religiões de antes, nós só podemos chegar em uma conclusão: ou essa pessoa nunca ouviu a mensagem certa, ou essa pessoa ouviu e rejeitou. As duas versões podem estar certas. Pessoas vão entrar por portas de igreja e não vão ouvir falar de Jesus. Vão ouvir falar de um Jesus que apenas é uma introdução para a religião. Um Jesus que resgata apenas para uma religião. Depois que resgatou para a religião, aí você ouve mais de Moisés, mais de Abraão, mais de Enoque, mais do que de José, do que de Jesus. Você não ouve mais falar de Jesus. Você entra pela graça, mas depois vive pela lei. Você acessa o Jesus original pela fé, mas depois você vive pelas obras. É você produzindo a salvação, é você produzindo boas obras, é você produzindo santidade, até chega um ponto que a pessoa morre, que a pessoa não consegue ter prazer em Deus, que a pessoa não consegue ter um lugar de liberdade. Ela sempre é cobrada pela sua consciência religiosa, ela sempre é encostada na parede pela sua consciência religiosa, porque ela crê: olha, se eu fizer assim, Deus vai me aceitar, se eu não fizer assim, Deus não vai me aceitar. Então, geralmente as pessoas entram, mas talvez sentam no templo e passam ali anos, perdem a sua vida, não para viver uma verdade, mas para viver uma mentira. Por outro lado está aquele que passou pela igreja, ouviu a Cristo, ouviu a respeito de Cristo, o Logos afetou ela. Entre aquilo que foi proclamado e aquilo que foi compreendido, houve uma operação de Deus. Ela creu de todo o coração, ela chorou diante da revelação de quem Cristo é. Ela se quebrantou, tudo que falava ela fazia. Se falava vamos para o monte, ela falava vamos para o monte. Se falava vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer uma campanha de oração. Se falava você vai ser obreiro, ela falava você obreiro. Se falava você diácono, você vai ser diácono, ela falava sim, você diácono, aleluia, Deus está falando comigo. Ela não tinha vaidade por pertencer a uma denominação, ela não tinha vaidade de se achar melhor do que aquele que não conhecia Deus. Ela se tornou uma pessoa humilde, uma pessoa que era acessível a todos. Ela não deixou de frequentar lugares por causa da sua fé, ela não deixou de ir em casamentos, aniversários de pessoas que não têm aliança com Deus por causa da sua fé. Ao contrário, ela ia, ela vivia a fé original, ela disseminava o Evangelho, ela vivenciava o Evangelho, testemunhava do Evangelho com a sua vida. Mas de repente ela começa a passar por seduções doutrinárias, ela começa a flertar com um tipo de evangelho que não é o evangelho de Jesus. E sobre isso em Gálatas Paulo fala: ainda que anunciem o outro evangelho, ainda que um anjo do céu desça e anuncie um outro evangelho, não creias, seja esse maldição, seja esse maldito. Paulo está dizendo: maldito é aquele que anuncia um outro evangelho.
Que tipo de evangelho é esse, Luciano? É o evangelho que você usa Cristo como uma vara mágica, que o nome de Jesus é só um artifício para eu me proteger de uma suposta transformação. O que as pessoas fazem em nossa cidade? Eu tive várias experiências de pessoas que eu fui evangelizar e elas falam: não, eu sou católico, não praticante, mas eu sou católico. Se não pratica é o quê? Não é nada. Então, né? O que é isso? São fortalezas nas mentes. Para quê? Para que ela pratique algo, pratique um ato religioso, pratique uma liturgia que vai salvar ela dos seus atos. Ou seja, de segunda a sábado, a pessoa vive na porta do bar. De segunda a sábado, ela não glorifica a Deus cumprindo as escrituras. E no domingo ela vai numa missa religiosa ou num culto religioso, porque os evangélicos também estão nesse nível, infelizmente, em nossa cidade. Elas vão num culto religioso, numa missa, e ali elas levantam a mão, ali elas pagam uma penitência, ajoelham, fazem promessa, mas na segunda-feira começa a rotina pecaminosa de novo. Começa uma vida sem Deus, sem adoração a Ele, sem culto a Ele, sem um envolvimento com a igreja do Senhor, sem participar das doutrinas, sem participar das ordenanças. Então a pessoa vai ficando indiferente com a glória de Deus, indiferente com a presença de Deus. E essa segurança na sua religiosidade faz muitas vezes a pessoa adulterar as escrituras. As escrituras estão afirmando que aqueles que desobedecerem a Deus serão entregues às suas próprias paixões e vaidades. Romano 1 fala sobre isso. A Bíblia fala que deixar Deus e voltar para o passado é como o cachorro voltando ao vômito e o porco voltando à lama. A Bíblia fala que existe uma gloriosa salvação em Cristo e fora dele não há salvação nenhuma. Ou seja, quem não estiver em Cristo será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As escrituras afirmam que existe um lugar de tormento, mas não só isso. Se nós expormos a lei, às vezes somente a lei, as pessoas não se convertem, ao contrário, elas ficam mais rígidas e mais resistentes à pregação do Evangelho. Mas se nós mudarmos e falarmos: olha, existe uma graça operante através de Jesus Cristo que te fortalece para você não viver mais na obediência do pecado. Cristo te libertou definitivamente. Ser livre é poder dizer não. A partir do momento que eu não consigo dizer não para algum pecado, eu não sou livre. Cristo não afetou a minha vida. Eu posso estar servindo um outro Jesus, mas o Cristo que me ama, que me amou, Ele está a todo tempo me esperando para que eu me volte a Ele e guarde os seus mandamentos, que eu o ame de todo o coração. Esse Jesus que nós anunciamos e pregamos é o Jesus que não só exige de nós, mas está conosco, está dentro de nós, que opera uma transformação que, humanamente falando, é impossível explicar,
Quando a revelação de Cristo afeta nosso entendimento, ela resplandece para o nosso coração, ela afeta o nosso corpo, a ponto de mudar todas as coisas dentro e fora de nós. A minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, a minha maneira de se expressar vai ser transformada. Mesmo que em alguns momentos o velho homem possa tentar corromper a nova identidade, eu tenho um advogado diante do Pai chamado Jesus Cristo, que intercede, que advoga a minha causa. E ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Vai, ensina as pessoas a obedecerem tudo que eu tenho falado. Se vocês fizerem isso, esse texto é isso, em Mateus 28, se vocês estiverem colocando o reino de Deus em primeiro lugar, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: eu vou estar com vocês a partir do momento que houver obediência e sujeição àquilo que eu falo. Aí eu vou estar com vocês todos os dias. E como Jesus está conosco todos os dias? Através da revelação do seu Espírito. Pois vocês, não tendo visto, mas vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Quem crê em Jesus, o Jesus verdadeiro, é movido por algo que ninguém pode explicar, que nós intitulamos como fé. Nós não vemos, mas cremos. Nos movemos não pelo que sentimos, mas por causa da verdade que nele está. E ao nos movermos em cumprimento e obediência, algo floresce dentro de nós. É incompatível ser cristão e não ser alegre. É incompatível. É incompatível estar contemplando Cristo com os olhos da fé e ser alguém triste, alguém desmotivado, alguém cabisbaixo, alguém pessimista. Não tem como você ser de Cristo e ser assim. Amém? Quando você encontra Cristo, a Bíblia fala, Jesus disse, é como alguém num campo encontrando um grande tesouro. O reino de Deus é comparado como uma pérola de grande valor. Quando alguém a encontra, deixa tudo que tem e agora vive para Ele. Os nossos olhos precisam vê-lo. O nosso coração precisa amá-lo. Nossos olhos precisam persegui-lo. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Aí ele vai e faz uma vírgula. Qual é o alvo da sua fé? A salvação das suas almas. Tem pessoas que vivem o inferno aqui, cara. Não vai ser quando chegar lá que ela vai ser condenada, mas a amostra grátis para quem está indo ao inferno é viver o inferno aqui. Sem paz, sem alegria, sem esperança em Deus, vivendo só pelas coisas, pelo aqui e agora, construindo os seus planos sem fundamentação em Deus. Vai cavar o que? Uma tormenta. Vai gerar o que? Ansiedade. Vai gerar o que? Desmotivação. Desmotivação pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela beleza de Deus.
mas a mostra do céu é verdadeira também. Aquilo que nós vamos vivenciar na eternidade com Deus já pode ser vivido um pouco, ainda que uma dosezinha, porque o que nós vamos viver com Ele não se compara a nada. Mas ainda assim nós podemos viver a alegria do reino, o gozo do reino, a paz que o reino tem. Mas como nós vivemos a paz, a alegria, o gozo do reino? Quando o rei está sentado no trono das nossas vidas. Quando Ele é o primeiro e único. Quando Ele é o motivo do nosso levantar e o motivo do nosso deitar. Quando Ele se torna fonte do meu prazer. Eu quero te dizer que nós podemos ter prazer em Deus, em entrar em lugares espirituais e desfrutar dEle. E por que nós não estamos provando? Porque ainda estamos nos movimentando em direção ao Cristo genérico, que vai apenas resolver um problema circunstancial. Estou com esse problema, Senhor, resolve para mim. Aí eu começo a orar, aí eu começo a buscar, e muitas vezes Deus permite a gente passar por situações. Muitas vezes Deus provoca as situações. Porque lembra do diálogo com Deus e Jó? Ele chega para o Satanás, que está rodeando a terra, né? E ele provoca a conversa. Está vendo meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, sacrifica em nome dos filhos antes dos filhos pecarem. Um cara zeloso, chefe de família. Detalhe, o cara mais rico daquele tempo. Imagina um rico temente a Deus, querido. Isso quebra todo aquele princípio que você, para ser de Deus, precisa ser pobre. Isso quebra. Porque Jó era alguém de Deus e cheio do dinheiro, cheio de fartura. Porque a promessa de Deus para Israel naquele tempo estava em isso, em prosperar, em abundar, em dar riquezas, em dar bens. Essa era uma dos cumprimentos da promessa de Deus sobre Israel daquele tempo. E Jó, um homem temente a Deus, ele passa por um processo de provação. E Deus permite. Jó perde 7 filhos. Imagina você chegar para Jó e falar: Jó, você quer perder 7 filhos? Deus não pergunta, Deus tira logo. Depois Deus dá em dobro. As pessoas falam: não, mas Jó recebe em dobro tudo que ele perdeu. É a bênção dobrada depois da prova. Mas pergunta: Jó, você queria perder seus filhos? Não, cara. Eu não queria outros, eu queria aqueles. Eu queria aqueles, eu queria outros. Então Deus às vezes nos traz, porque só Ele sabe a maneira de te pegar. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe a maneira de te atrair. Ele me atraiu de uma maneira, e eu não posso fazer isso um padrão para vocês. Não, Deus só vem dessa maneira. Deus só pega pessoas desse tipo. Não queira colocar Deus numa caixinha. Não queira limitar Deus. Não queira pôr doutrinas em Deus. Deus é muito mais do que a gente pensa. Deus é maior do que a gente possa imaginar. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios 13, no versículo 12.
diz o seguinte, vamos ler o 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, está falando de Cristo, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então Paulo está falando aqui de uma realidade que foi revelada em Cristo. Em parte nós o conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando ele fala que nós o vemos como por um espelho, o espelho daquela época era como um sino de metal. Não era igual aos nossos espelhos hoje, né? Que a gente se enxerga, né? Como a gente é. Alguns da gente mais gordinho, né? Mas naquele tempo era se ver como num sino, né? Um reflexo. É igual a gente se vê num automóvel hoje em dia. Então Paulo está dizendo que agora nós vemos ele assim, meio embaçado. Mas quando ele vier, quando ele se manifestar com a sua glória, nós o veremos como ele é. E nós o conheceremos plenamente, como nós somos conhecidos por ele. Opa, Deus te conhece. Deus te conhece. Aleluia. Tem outro texto, vamos lá em 1 João capítulo 3, não Evangelho de João não, 1 João, depois de 1 Pedro, Tiago, 2 Pedro, 3 Pedro, Tiago, ou não? Deixa eu ver aqui. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. 1 João capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, 1 João 3, 2. Vamos ler do 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Mais uma confirmação: nós o veremos como ele é de fato. Seremos glorificados com ele. Amém? E aqui eu quero fazer um convite para você, para que nós persigamos o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, a narrativa que pode salvar almas. Qual foi a primeira vez, Luciano, que o evangelho foi pregado nas escrituras? Gênesis 3. Da mulher nascerá um que esmagará a serpente. Estava falando de Cristo. Assim que o homem peca, Deus
já havia um plano desde a eternidade. Amém? Então o Evangelho é a história de Deus e nos incluiu, está nos incluindo com o privilégio de participarmos dessa história. Não é aquela narrativa, não é tudo sobre nós, não, querido, é tudo sobre Ele. Não é aquela historinha, não, Deus não vive sem você. Deus vive sim, muito bem sem a gente. Não é o homem no centro, pelo amor de Deus, é Ele no centro. Não são coisas no centro, não são esses altares com muitas luzes, muita pompa. Cara, eu acho que nem precisa de tanta pompa assim. O que a igreja verdadeira vai começar a fazer nesses últimos dias é invocar a presença dEle. Nós não queremos mais viver sem o Senhor. Nós não queremos ter uma estrutura bonita sem a Tua presença. Nós não queremos ser parecido com o que nós não somos. Então venha, Senhor, e afeta a nossa realidade. Essa será a nossa oração. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Detalhe, muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. O que Pedro experimentou, o que os apóstolos experimentaram, ver o Cristo ressurreto, ver o Cristo não só depois da morte, mas antes, da morte. Cristo que caminhou por Jerusalém. Esse foi os sonhos dos profetas. Esse foi os sonhos de muitos reis. Então isso fala de esperança. Na segunda vinda dele, a igreja será como ela deveria ser, a esposa do Cordeiro. A gente às vezes usa o termo noiva, mas no original, nas escrituras, na tradição judaica, não existia noivado, só casamento. Então quando fala que nós somos a noiva de Cristo, é a mesma coisa de falar, olha, nós somos a esposa dele. Já pensou nisso? Jesus ser o seu marido. E a autoridade está sobre a cabeça. Quando o marido chega, é a representação da autoridade máxima. Quando Cristo governa, é como nós recebêssemos a autoridade dele sobre nós para reinar junto com ele. Fecha seus olhos. Senhor, traga a compreensão do verbo vivo. Senhor, nós não queremos o reflexo de um evangelho, nós queremos vivenciá-lo, porque esse evangelho afeta, porque tem uma presente esperança. Cristo é a nossa presente esperança. Nós já podemos conhecê-lo em parte, nós já podemos provar em parte. Nós fomos afetados como suas testemunhas. Como nós somos testemunhas, se nós não o vimos com os nossos olhos naturais? Mas o Espírito prescruta as profundezas de Deus. O Espírito revela Jesus. O Espírito revela Jesus. Por isso nos tornamos suas testemunhas. Porque não foi carne e sangue que nos revelou, foi o próprio Deus que nos revelou Jesus. Então não nos deixe, Senhor, nos perder. Porque nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres. E sentindo coceiras, comichão nos ouvidos, vão seguir as suas doutrinas, mas nós queremos permanecer em quem Tu és, porque só o Senhor pode afetar a nossa vida, e o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma.
Nós vamos orar por cura, sim. Nós vamos buscar cura, sim. Vamos buscar respostas, sim. Mas nosso corpo vai perecer e vamos morrer um dia. E a esperança é a salvação da nossa alma. Faça o milagre, Deus, nessa noite. Eu oro nos nossos lares, nas nossas casas. Mais do que um milagre, Senhor, de cura, o que nós cremos é isso, que o Senhor pode curar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai fazer. Mas o milagre maior, Senhor, salva a nossa família. Salva aqueles que não te conhecem nessa cidade. Abra os olhos espirituais para que te vejam. Abram os ouvidos para que ouçam esse evangelho e ele afete a sua realidade natural. Que possamos, Senhor, ser atalaias, que possamos ser profetas nessa geração para anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então coloque as tuas palavras. E o evangelho que nós vamos ministrar não é, Pai, apenas uma informação. É o que esse evangelho operou em mim, o que esse evangelho tem feito em mim. É o que eu vou transmitir, é o que eu vou falar, é o que eu vou anunciar. Então transforme nossas vidas, transforme nossas mentes, transforme, Senhor, a realidade de desânimo em fortaleza, em nome de Jesus. Olhe para o Cordeiro, não cesse de olhar para o Cordeiro. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa recompensa, com ele está o nosso galardão. Amém? Você pode aplaudir a Deus. Sente rapidinho, sente rapidinho. Eu quero indicar a vocês um seminário. Eu creio que muito mais, como eu falei aqui nessa noite, muito mais do que informação, a gente precisa de impartição, né? E tem pessoas que nós ouvimos, que nós não somos aliançados, né, formalmente, mas que falam, né, aos nossos corações. E uma delas é o Ângelo Basso. Não vou dizer que eu concordo com tudo, né, que ele prega, mas ele tem falado muito sobre o evangelho, sobre a presença de Deus. Muitas coisas que Deus começou a falar no meu coração, Deus também tem falado ao coração dele. E não me comparando com ele, né? Mas ele está muito à frente, né? Eu creio assim. Mas eu creio que há uma identificação, né, com o que nós temos falado, com o que nós temos anunciado. E vai ter um seminário online, a Superficial, a maldição do cristianismo moderno, pela internet. Tá bom? De 28, hoje é o quê? 27, né? Começa amanhã ao dia 1º de julho. Então vai estar na plataforma dele, né? No canal dele no YouTube. E você pode seguir, tá bem? E fazer esse seminário. Eu vou só botar aqui a propaganda. Muito bacana.